Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. A TV Nova Luz foi criada para iluminar os nossos dias. É um centro espírita virtual, onde você pode buscar conforto, consolo, solidariedade. A nossa missão aqui na TV Nova Luz é chegar até seu coração com os conhecimentos de Jesus. Estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Olá, amigos. Neste programa, nós vamos falar sobre a consciência. Quando os discípulos perguntaram a Jesus onde estão inscritas as leis de Deus, ou seja, os espíritos, né? Kardec perguntou aos espíritos onde estão inscritas as leis de Deus, os espíritos responderam que está na nossa consciência. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, nós temos dentro de nós as leis imutáveis do nosso Pai Celestial, imutáveis porque perfeitas. E o tema, a consciência ética, que Joana de Ângeles nos propõe, é um nível de consciência que nós deveríamos alcançar. Porque hoje em dia, como diz o estudioso Zygmunt Bauman, ele diz que nós estamos trocando a ética pela estética. Estamos muito apegados à aparência exterior, à estética, à beleza, à harmonia, tudo isso é importante. Mas a ética é a harmonia da alma. Vamos iniciar o nosso programa, então, como sempre, ouvindo a nossa querida Rosália. Olá a todos, a música de hoje é Deus em Ti, do Carlos Faria Júnior, Carlos Silva Paulo e Selene Silva. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito sol brilha no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador. O Criador. O Criador. O capítulo ele já começa falando sobre isso, né? Sobre o que é ética e a partir do contato com o que nós adquirimos essa consciência ética. Como você falou no início do programa, né? As leis de Deus elas estão escritas na nossa consciência. Em um determinado momento, consciência e ética acabam sendo redundantes, porque se você segue fielmente as leis de Deus, você está de acordo com uma ética universal, né, que foi a ética proposta por Jesus. É bem interessante que nos 5 livros de Kardec, né, psicografados codificados por Allan Kardec, não existe a palavra ética. Existe a palavra moral, existe uma série de leis morais que nós estudamos. Mas a palavra ética não existe fisicamente, mas ela está em toda a obra. Porque você se sobrepõe, né, ao termo ética para você estudar a doutrina espírita. A ética tal qual preconizava Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa tomada de uma consciência ética de que o outro é importante para você,
para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento moral, para o seu crescimento, vamos dizer, físico, afinal de contas nós estamos nesse planeta nesse momento, ele está intimamente de acordo a tudo aquilo que Jesus vivenciou e a tudo aquilo que a doutrina espírita vem revivenciar, né? Então, a consciência ética ela seria uma tomada de consciência de que existem leis que regem o universo e que precisam ser respeitadas para que o universo siga seu curso. É verdade, né? Que coisa boa. A gente está seguindo o livro, né, O Homem Integral, e a gente percebe que ela vem trazendo isso mesmo. Né? Assim, nós falamos na última semana do autodescobrimento, né, que é você descobrir aquilo que você tem dentro de você em potencial, e aí, uma vez que você tem essa liberdade, adquire essa liberdade, você precisa do outro. Né? E aí não dá para viver sozinho. E aí, para viver com o outro, essa vida de relação, ela pede ética. Né? Exatamente. Precisa que respeite os valores, né, do outro também. Né? Respeitar e respeitar o valor dos valores de toda a sociedade. Né? E fazer o outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Amar o outro. Exatamente. Como amo a mim mesma. É verdade, meus irmãos. Tem um estudioso que Divaldo citou um tempo atrás, chama Robert Sylvester de Rope, que escreveu sobre os níveis de consciência. Ele é um biólogo, mas ele falou que a consciência tem níveis. E o primeiro nível de consciência, que ele chamou de o sono sem sonhos, né? Porque todos nós sonhamos. Mas tem gente que diz assim, eu não lembro de nenhum sonho meu, é como se eu morresse ali. Eu dormi e morri. Não lembro de nada que se passa durante o meu sono físico. Então, ele chamou de sono sem sonho, que é esse nível de consciência que a pessoa só vive os 5 sentidos. É o materialismo puro. Não importa o que vai acontecer amanhã. Né? O que eu quero viver é o hoje e não acredito em nada mesmo. Né? Vou virar a florzinha lá no cemitério, ou vou ser dissolvido, meus átomos vão ser desaglutinados, e é um nível de consciência. E às vezes as pessoas se dizem materialistas, que não acreditam em nada, mas elas têm ética. Elas, por uma educação correta, talvez, que recebeu dos seus pais, elas não fazem mal a ninguém, elas procuram ser criativas, elas procuram ser cooperativas. Né? Mas Dr. Hope chamou esse nível de consciência o menor possível. Depois ele chamou um outro nível de consciência, o segundo nível de consciência, ele chamou de sono com sonhos. Então, a pessoa, ela se diz, como é que se diz? Agnóstica, né? Eu acredito só no conhecimento, mas também não duvido que tenha uma continuidade da vida. Aí ela se autodenomina espiritualista. Eu sou espiritualista, mas eu não me importo muito com essas coisas. No terceiro nível de consciência, ele chamou do sonho acordado. É um nível em que as pessoas já se permitem ir além dos 5 sentidos. Quando a pessoa fica usando da imaginação para imaginar um encontro com um ser amado, e algum dia ela está vendo que ela já está vivendo uma realidade extrafísica. Quando você acorda que é possível você planejar para você mesmo, imaginar para você mesmo alguma coisa melhor. Né? No outro nível de consciência, ele chamou de transcendência do eu. A pessoa já chega num nível de consciência em que ela sai do seu eu, ela já parte para o seu eu profundo, né? Para o seu self, e daí ela já realiza viagens astrais, viagem onde ela encontra com seres realmente de outras dimensões. São as pessoas que transcendem o eu. E no quinto nível de consciência, o Dr. Hope coloca a consciência cósmica, que seria a consciência que o Cristo nos recomendou.
você se sentir uma pessoa cósmica. Você não pertence a esse mundo. Você está aqui em trânsito, mas você pertence a todos os mundos habitáveis. Você é um herdeiro desse universo incrível. Eu estou falando de forma assim resumida sobre os níveis de consciência, que eu vi uma palestra do Divaldo nesse sentido, e isso calou muito fundo em mim, de me perguntar qual é o nível de consciência em que eu me encontro. Ainda estou naquele nível de consciência de ficar só sonhando, mas não realizando nada? Ou eu já estou no nível de consciência que, como você falou no nosso encontro passado, que eu me permito viver a minha eternidade, né? A minha imortalidade. Eu só acredito na imortalidade, mas eu vivo como se eu fosse realmente imortal, que seria o nosso nível de consciência cósmico, né? É interessante porque isso que você trouxe é bom para a gente entender, né? Mas é uma forma didática também, né? Porque não é assim, acabo esse nível aqui para passar para esse, né? Então a gente é interessante, né? Porque aí tem aquela coisa da espiral, né? Que é muito utilizada pedagógica para a gente entender o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, porque em algumas coisas eu já consigo, em outras eu não consigo, em alguns momentos eu consigo, aí de repente eu dou uma derrapada e volto para aquele nível de consciência mais baixo, né? E é verdade, né? Então às vezes os nossos valores ficam muito ligados ao material, né, no nível físico. Não, o importante é ter um trabalho, o importante é ganhar dinheiro, porque no final do mês a gente precisa pagar as contas, mas também precisa adquirir cada vez mais, trocar o carro, morar em outro lugar, comprar roupa e etc. E aí, isso é importante, são os valores, mas chega um ponto que vem o vazio, né? E aí você precisa de outra coisa. E a mesma coisa na questão. Hoje eu não sonho, mas aí eu começo a querer, porque o trabalho já deixa de ser aquele trabalho para ganhar o dinheiro, mas ele vai precisar ser um trabalho que me traga satisfação. E aí a gente encontra pessoas ganhando um salário muito bom, muito alto, e que estão eternamente insatisfeitas. Ou, se tem coragem, se autodescobrem as suas potencialidades, deixa aquele trabalho para lá e vai fazer uma coisa totalmente... E muita gente olha e diz assim, nossa, como você deixou aquele emprego que te dava um salário tão alto, né? Você deixou de ser diretor de tal companhia para abrir uma lojinha de produtos naturais? Como assim? Mas é isso mesmo, meus irmãos. O nível de consciência em que nós nos encontramos ainda sofre essas oscilações mesmo, porque a gente ainda não atingiu a perfeição, né? Sim, sim. Uma consciência cósmica seria quando o ser humano já estiver totalmente vencido todos os seus desejos, todas as suas paixões, seria um outro nível de conquistas, né? Sim. Nós ainda estamos muito estacionados nas nossas emoções, nas nossas paixões e nas nossas necessidades da sobrevivência. Não sei se vocês já estudaram aquele triângulo de Maslow. O triângulo de Maslow, que ele coloca embaixo, a pirâmide de Maslow, em que ele coloca embaixo as nossas necessidades de sobrevivência. Para a gente atender às outras necessidades, que é a necessidade ética, né, de desenvolver uma ética, a gente teria que ter essa sobrevivência primeiro. Então, a gente passa a maior parte do tempo na Terra buscando a sobrevivência, porque você precisa comer, você precisa dormir, você precisa vestir. Quando você vence essa necessidade básica, você passa para a necessidade emocional, a conquistar o amor para a sua vida, aí você passa a ter outras necessidades.
Mas a necessidade básica é fundamental. E é preciso entender essa necessidade do outro também, né? A necessidade, por isso vem aquela frase que a gente precisa lembrar sempre, né? Quem tem fome tem pressa, né? E é interessante, porque eu tenho um texto, está aqui por acaso, né? E eu vou ler, que complementa muito isso que eu falei. O texto do livro que diz assim: essa consciência ética nele, né, no homem, existe em potencial, aguardando que seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, a aquisição de valores que lhe proporcionem o senso de liberdade para eleger as experiências que lhe cabem vivenciar. Quer dizer, na medida em que a gente vai tomando um outro nível de consciência, a gente vai descobrindo valores e uma forma de ser daquela forma que a gente deseja ser, né? Eu falei dessa questão do largar um cargo de diretor para abrir uma lojinha de produtos naturais, e aí me lembrei, falei porque veio assim, mas depois eu me lembrei que eu conheço uma pessoa que fez isso. Ela largou um emprego que era assim uma coisa de muito boa e foi abrir um restaurantezinho de comidas naturais. Mas aquilo estava tão dentro dela, tão no nível da satisfação, que o restaurante foi crescendo, virou uma franquia. Mas ele voltou por um outro caminho a conseguir ter tudo por conta do quê? Do nível de consciência. O dinheiro já não me satisfaz. Eu preciso agregar valores. Eu preciso levar. E quando você fala de alimentação natural, né, não estou falando de vegana nem vegetariana, estou falando do natural. Você está levando consciência às outras pessoas, do saudável. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu estava pensando aqui também, né, em como essa consciência ela tem muito a ver, ela vai se desenvolver, ela tem muito a ver com como nós estamos, os espaços culturais que nós estamos. Porque, como você muito bem lembrou, eu preciso comer, eu preciso me vestir, mas o outro também precisa comer e precisa se vestir, né? Então, como isso é individual e coletivo ao mesmo tempo, né? Como que funciona essa mudança de consciência e como a gente vai atingir mais rápido essa mudança de consciência se a gente estiver agindo no coletivo, né? É muito importante a gente observar isso, né? E uma outra questão também que eu estava pensando por exemplo, a gente tem um filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, que ele diz que ética você tem que combinar o que eu posso, o que eu devo e o que eu quero, né? E nem sempre o que eu posso eu devo, nem sempre o que eu devo eu quero, né? Nem sempre o que eu quero eu posso. A gente precisa observar dentro desses espaços o que realmente é útil, o que realmente é necessário para que a gente atinja essa consciência. Porque o cultural ele interfere, pessoal, e a gente vive um momento em que o consumismo ele está em alta. Já tem uma leva grande de pessoas que estão procurando alimentação natural, cuidado com o corpo, meditação, enfim, observar o que compra, né? O consumo consciente. Mas a gente ainda vive um momento assim de imediatismo muito grande, de um consumismo muito grande, e isso realmente dá uma atravancada na nossa consciência. Né? Eu vi uma palestra outro dia no YouTube mesmo, da Anete Guimarães, da doutora, em que ela fala do Alzheimer. Eu nunca tinha visto falar do Alzheimer como ela colocou. Até recomendo aos nossos ouvintes que procurem ver essa palestra, onde ela deu um exemplo de um médico num asilo, e ele já estava com Alzheimer muito avançado, porque eles têm, na medicina, eu também não sabia disso, mas tem níveis de gravidade do Alzheimer, do menor até o maior. E esse médico, quando uma das senhoras passou mal lá, uma moça que estava tendo um filho, e o médico nunca que chegava, e ele sendo médico, ele percebeu que ele poderia fazer o parto e salvar a moça. E ele fez o parto e salvou. Então, a questão era, o que os médicos inquietaram, é que o Alzheimer, ele já estava num grau enorme de Alzheimer, já tinha esquecido muita coisa, e por que ele não esqueceu como que faz um parto e como que salva uma vida? Então, eles fizeram pesquisa nesse sentido e chegaram à conclusão que quando você ama o que você faz, você não deixa registrado só numa parte do cérebro. O seu cérebro inteiro, ele registra, vê como que o amor, que o mestre nos ensinou, né,
amai-vos uns aos outros, esse é o primeiro dos mandamentos, e como a si mesmo. Como que o amor é fator fundamental na nossa vida. Muito legal. Então, assim, se você, meu irmão, tem medo de ter Alzheimer, procura fazer de hoje para frente, é o que eu vou procurar fazer, amar tudo que faz, fazer com amor, para que o seu cérebro não te falte no momento da velhice extrema em que o nosso irmão alemão, o Alzheimer, vai chegar. Às né? vezes nem tão extrema, né? Vou aproveitar que você está falando, porque nessa questão do trabalho, né, de fazer o que gosta, amar o que faz, né? É fazer o que gosta e gostar do que faz, são coisas diferentes. Né? Quando junta as duas, aí é porque se dá a grande fácil, maravilha, né? Mas aí, como nem todo mundo pode fazer o que gosta, né? A gente precisa procurar amar o que faz. E aí, como que a gente pode conseguir isso? Vendo sentido, deixando as crenças limitantes para lá. Porque muita gente faz um trabalho muito simples e aí acredita que aquele trabalho não serve para nada só porque ele é simples. Né? Então, quando você, por exemplo, tomando a casa espírita, se você você precisa ter alguém que vá fazer o cafezinho. Sim. Senão não tem cafezinho para a gente tomar. A gente precisa ter alguém que vai fazer a limpeza dos banheiros. Né? A gente não vive só de dirigente, palestrantes, apresentadores de programa. Né? Exatamente. E não interessa. Né? Então, a gente precisa ter sentido. E aí, quando você vê sentido no que você faz, você pode começar a gostar daquilo. Porque, muitas vezes, o que você faz é muito mais importante do que o outro. Né? Se você pensar em termos de uma casa espírita, de um palestrante, aparentemente o palestrante vem aqui para trazer o conhecimento dele, para aliviar o coração de muita gente, e isso é uma verdade, né? Ele vem voluntariamente, estuda, se empenha nisso. Mas aquela pessoa que vai lá dentro limpar o vaso sanitário no banheiro, ela é mais importante. É tão importante quanto. Né? É minimamente tão importante quanto. Mas se a gente pensar, de repente o palestrante, você repete uma palestra, você reprisa um programa, mas o banheiro você não pode deixar muito sujo, não, porque senão ninguém usa mais. Né? Então, isso tudo é para dizer o quê? A gente precisa ver o sentido de cada coisa que a gente faz. A gente precisa reconhecer o valor que aquilo está. Né? Tá tendo. E aí você começa, bom, se isso está tão bom, como é que eu faço para isso ser melhor ainda? Aí, comparando os palestrantes, a gente tem palestrantes que a gente adora ouvir. Tem outros palestrantes que a gente já não precisa tanto. Né? Tem as afinidades. Mas sempre há aquele que vai pesquisar mais, que vai trabalhar mais, que vai estudar mais. Né? Que vai nos servir de modelo, né? O Divaldo é um modelo maravilhoso de palestrante. Sueli Calda-Chuva, nós temos tanto palestrante bom, né? Que a gente foi enumerar. Gente nova também, boa e aberta. Boa. Acho que já tá chegou, na né? Hora, já está na nossa hora. Não podemos. Canta, a gente fala. Meus irmãos, olha, antes. 7 minutos. Antes da música, eu quero lembrar vocês que é bom colocar a aguinha aí, tá? Você que está seguindo o programa, a água é um veículo muito bom de ajuda espiritual, que os espíritos colocam, levam do laboratório do mundo invisível, coloca na sua água. Então, aproveita que toda vez que a gente se reúne em nome de Jesus, a gente se beneficia muito, nós estamos precisando desse benefício. Então, faça isso. Quando a Rosália começar a cantar ali, coloca a aguinha, se aproveita desses fluidos que vão chegar aí no seu copo. Nós estamos no aprendizado do amor, na escalada evolutiva do amor, que é a ética, como disse a Rosália no início, é a ética fundamental que Jesus trouxe, que o Espiritismo nos aconselha, né? É a ética fundamental da nossa vida, é essa construção do amor no coração. E a gente está nesse aprendizado. Temos ainda muita dificuldade em construir o amor, porque o egoísmo que vem desse ego inflamado, o orgulho
que vem de muitas encarnações acreditando que nós éramos os eleitos, né? Quantos milênios nós gastamos para ver que não somos eleitos de coisa nenhuma? Eu me lembro quando eu era pequena, Rosália, eu me lembro da festa no céu. Aquela historinha, festa no céu, que o sapo queria ir na festa e não conseguia porque ele não tinha asas. Muitas vezes, quando criança, eu me sentia assim, feito um sapo. Quando eu achava que as pessoas eram mais bonitas, que as pessoas tinham mais valores, então você fica se sentindo assim, feito um sapo que quer ter asas, né? Exatamente. E a gente acreditou nisso por milênios, que existiam pessoas eleitas, pessoas favorecidas por Deus, que iriam para o céu, e você, como um réu, um vil pecador, você iria... ser fogueira no inferno, né? Você ia para o fogo dos infernos. Então, essas crenças horrorosas que a gente acreditava no passado, para que elas sejam vencidas, nós temos que fazer uma caminhada para esse treinamento do amor. Por isso que os Espíritos trouxeram, fora da caridade, não há salvação. A caridade é o caminho mais curto para a construção do amor na nossa vida. Então, é o que a Soninha falou, é limpar um banheiro, é fazer um emprego de menos-valia, que ninguém valoriza, tirar o lixo. Todos esses trabalhos que a gente acha que é humilhante, são trabalhos grandiosos para o nosso crescimento moral e espiritual. Né, Rosália? Exatamente. Então, vamos ouvir essa música com muita gratidão no coração, né? Agradecendo todas as vezes que fizemos serviços de menos-valia, que todos nós fazemos. Muitas pessoas não têm quem o ajude no serviço da casa ou no serviço da cozinha, que é um serviço repetitivo. Quando você estiver nesse serviço que você acha que é de menos-valia, faça com todo amor, com todo o seu coração, porque tudo isso é que vai te dar a iluminação. Voa pensamento, voa pelo universo infinito, vê que bonito sol brilha no céu. Redescobre a vida, enxergando Deus por toda parte. A vida é uma arte sem fim. Vida, bela estrada, rumo da verdade, claridade, amizade, Deus em cada ser a florescer. Momento sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador. O Criador. O Criador. Um beijo muito grande, que a gente lê esse capítulo com mais calma. É um capítulo um pouco maior, né, do livro, tem bastante informação, mas que você aí da sua casa possa ler, possa trazer para nós as questões. É muito importante dividir isso com a gente, né, porque a gente vai estudar mais, a gente vai, enfim, ficar mais atentos às observações de vocês. Um beijo muito grande e uma boa semana para todos vocês. Ai, que beleza, estamos afinadinhas. Eu estava pensando exatamente isso. Pois é, então eu vou complementar só pedindo que, se vocês gostaram do programa, se estão gostando do tema, divulga, compartilha, né? Mostra para os seus amigos também, porque muita gente está precisando pensar nisso. Tá bom? Um grande beijo e até quarta-feira. Até quarta-feira, meus irmãos. E esse pedido da Rosália e da Soninha tem que calar fundo no seu coração, tá? Porque a TV Nova Luz está com 73 mil inscritos, mais ou menos. E é muito pouco para tanta gente, né?
74 mil, né? Mas ainda é pouco, porque o que a gente precisa entender é o seguinte, não é porque a gente quer ter seguidor, quer ser famoso, é porque quanto mais seguidores temos, né, mais inscritos, mais fácil se torna divulgar. 77? 77 já? 70, maravilha, 77. Estamos atrasadinhas, mas tudo bem. Repetindo, 77 mil. Então, vamos botar uma meta de 80 brevemente, e aí assim a gente vai... Quando eu pensar que está em 80, já está em 95. Né? Então, meus irmãos, vamos passar, não custa nada. Vamos passar para os nossos irmãos para assistir programas que nós imaginamos de muito boa qualidade. Não só o nosso aqui, mas tem tantos programas toda semana, né, Rosália? Todos os dias nós temos programa que leva você aos ensinamentos de Jesus. Vamos compartilhar, vamos chegar a 200 mil, 300 mil, 1 milhão, eu gosto de pensar grande. 1 milhão de compartilhamentos, de amigos conversando com a gente sobre os ensinamentos de Jesus. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.